Olá, senhoras e senhores, eu sou Daniel Veiga, o seu anfitrião na RISC-Com Brasil 2015 e agora nós vamos ver a palestra do Renato Rigg sobre gestão de risco no desenvolvimento de novos projetos e mudança de engenharia. Então pegue papel e caneta para anotar tudo o que ele tem a dizer, desligue seu celular e feche todas as abas do seu navegador. Até mais! Meu nome é Renato Rigg, eu sou diretor da RR Consultoria Empresarial. Sou engenheiro mecânico, formado em 1983 pela Escola Politécnica, e hoje nós vamos falar sobre gestão de risco em desenvolvimento de novos projetos e mudanças de engenharia. Aqui você entenderá quais os fatores que impactam nas avaliações de risco de segurança de um novo projeto e como minimizar ou eliminar esses fatores. Às vezes, gerenciar um projeto pode parecer um bicho de sete cabeças, como a hidra de Lerna. Mas vamos mostrar que é possível utilizar uma metodologia para desenvolvimento do projeto, assegurando um startup vertical e conseguindo uma operação segura, com alta confiabilidade, minimizando riscos de acidentes pessoais e de processo, de acidentes ambientais, ou que possam trazer problemas de saúde também. Além disso, essa forma de gestão de projetos também beneficiará a produtividade e custos de implementação e operacionais. Boa parte da minha vida trabalhei na área de manutenção de indústrias químicas, como a Rhodia, a Union Carbide e depois na DuPont. Nós estávamos constantemente empenhados em minimizar riscos de segurança, também riscos de vazamentos de produtos perigosos, sempre preocupados com a integridade de nossos funcionários e instalações, bem como com a comunidade que nos rodeava. Testemunhamos por vezes ocorrências muito graves em indústrias químicas ao redor do mundo. Por exemplo, o desastre de Flixborough, na Inglaterra, o acidente gravíssimo de Bhopal, na Índia. Por exemplo, a plataforma P-36 da Petrobras que afundou. A explosão de refinaria em Texas City, Estados Unidos, das explosões recentes no terminal de Tianjin, na China, todos eles com consequências e perdas inestimáveis. Muitas pessoas morreram. Bhopal foi o acidente mais grave desses últimos anos. Isso nos leva a cada vez mais buscar entender melhor nossos processos, a intensificar os cuidados para prevenir acidentes graves, mas por muitas vezes nos deparamos com questões importantes, principalmente no desenvolvimento de novos projetos. As etapas preliminares dos projetos continham informações superficiais demais para a solicitação de uma verba adequada para o projeto. Uma vez aprovada, não havia margens para alteração, e quantas vezes havia muita pressão para se manter os gastos dentro da verba, mesmo com risco de segurança à instalação. Isso sempre tinha um trinômio, com custo, tempo, qualidade, onde, no caso do tempo, os prazos para execução estavam sempre aquém da realidade. As pressões para término do projeto sempre foram grandes e eventuais mudanças de escopo alteravam o tempo necessário para a execução, que podia trazer impactos importantes, principalmente na construção ou montagem de equipamentos e instalações. Em função dos dois itens anteriores, havia grande risco de impacto na qualidade e segurança das instalações, podendo levar à situação que testes e inspeções sejam eliminados, revisões de segurança e também maior detalhamento no projeto deixem de ser realizados. Quantos de vocês já não passaram por estas e outras situações? E creio que, como eu, também tiveram uma grande frustração técnica, normalmente acompanhada de medo de falhar, que deve ter acompanhado vocês por dias e noites, até que a instalação estivesse funcionando de forma segura, mas após muitos e muitos retrabalhos. É assim que funciona? Você também já passou por isso? E há uma saída para isso? Sim, há processos sistemáticos para se desenvolver um projeto evitando todos esses indesejados problemas. Aqui eu queria relatar, no desenvolvimento do projeto,
Basicamente, você realiza uma previsão histórica, né? O gerenciamento de projeto busca sempre o equilíbrio entre custo, tempo e qualidade, né? Ou segurança, e utiliza-se o conhecimento histórico em experiências prévias para o desenvolvimento do projeto. Nessa etapa de planejamento, segue-se a execução. E neste ponto, podem começar os problemas. Quantas vezes descobri que o resultado estava muito diferente do que o meu cliente esperava? E outras tantas, diferente até do que eu mesmo esperava. Isso normalmente é resultado de uma falta de planejamento, de revisões críticas do projeto por uma equipe multidisciplinar com bastante experiência. O que ocorre normalmente, né? A execução inicia-se antes da conclusão dessas revisões. É quando nos encontramos com problemas, anormalidades que às vezes nos demandam alterações no escopo do projeto. E qual o resultado? Um importante desequilíbrio no triângulo custo, tempo mais qualidade. Suponhamos que alguém já tenha fixado a variável tempo. O prazo de entrega tem que ser mantido. Com o novo escopo, ou o custo irá aumentar para garantir a qualidade, ou esta irá piorar, para garantir que não haverá alterações em custo. Você já passou por situações parecidas? Veja só que tipos de situações que nos deparamos, às vezes, com problemas em projetos. São coisas cômicas, hilárias, às vezes, para não falar que a gente se surpreende encontrando esse tipo de aberrações, até algumas gravíssimas, como esse caso da cadeira de rodas, algumas outras inusitadas, como uma árvore no meio da frente de uma escada, ou até algumas engraçadas, Imagina a situação de quem quisesse utilizar esse banheiro. E como eu estava dizendo, se nós tivermos um problema, uma anormalidade que provoque uma alteração de escopo, o que vai acontecer? Vai causar um desequilíbrio nesse triângulo. Qualquer mudança em qualquer processo introduz instabilidade nos processos que, se não forem bem gerenciados, irão trazer risco de problemas durante o projeto, até mesmo quando esse entrar em operação. Nesse caso, por exemplo, vejo que temos um projeto com startup inadequados, em que os problemas eles começam a ser detectados principalmente nas fases de comissionamento, aceitação e operação do projeto. Verifiquem que na fase de projeto e fabricação, esses problemas não foram encontrados. Isso dá um impacto muito grande com um longo período de startup, alto número de problemas, pouco tempo para transferência de habilidades, falta de detalhes. Fica um projeto difícil de manter e melhorar, porque a operação fica dependente da manutenção para conseguir colocar o projeto, o equipamento em funcionamento. É um processo bastante crítico. Vejo que essas situações, elas acontecem, são situações transitórias, e elas são propícias para provocar perdas, porque essas mudanças provocam instabilidade nos processos existentes. E é durante essas mudanças que nós temos o maior risco de problemas. Até mesmo pequenas mudanças podem conduzir a desastres de grandes dimensões. Bom, quando eu estive na Unilever, de 1999 a 2013, eu tive a oportunidade de coordenar o pilar do TPM de controle inicial, ou gerenciamento antecipado, ou early management, como preferem alguns. Enquanto eu também era responsável por todos os projetos da planta. Antes do controle inicial, nós tínhamos muitos problemas como atrasos importantes em projetos, estouros de orçamento, retrabalho nos projetos, comprometimento no lançamento de novos produtos, projetos que apresentavam problemas e dificuldades relacionados com segurança, operação, manutenção e, obviamente, a moral do time de projetos ia lá embaixo. Mas, com a metodologia do pilar de controle inicial e com o suporte de consultores do JIPM, Japan Institute of Plant Maintenance, conseguimos virar o jogo. Nós desenvolvemos um fluxo de gerenciamento de projetos
estabelecendo gates de revisão, incluindo as áreas e pessoas-chave. Desenvolvemos ferramentas para capturar os problemas ocorridos durante o projeto, analisá-los e sistematizar os aprendizados. Os resultados foram impressionantes. Nós começamos a atender os cronogramas e os budgets de projeto, entusiasmo e motivação maior do time de projeto por estar conseguindo cumprir esses quesitos, Conseguimos atingir vertical startup e o mais importante, o cliente e os stakeholders ficaram muito satisfeitos. Além disso, nós ganhamos 2 prêmios de TPM com a JPM, um deles de consistência, e o outro foram 2 prêmios muito importantes. Okay? Porém, as incertezas em projetos são importantes, Por quê? Nós sabemos que o desconhecido, ele requer, vamos falar assim, traz incertezas e que ele requer um ótimo planejamento para o sucesso de um projeto. Existem vários tipos de planejamentos que são feitos, e é imprescindível utilizar metodologia sistemática para o planejamento e revisão de projetos. O mercado possui várias metodologias. O Front-End Load, que é o FEL, o PMBOK, o Six Sigma, o próprio controle inicial do DPM e o A3, entre muitos outros processos de gestão de projetos. Nós decidimos utilizar o modelo de controle inicial do TPM. Um dos segredos da metodologia é utilizar nas revisões do projeto um time de pessoas experientes no assunto e multidisciplinar. Ideal é que participem pessoas da produção, de processo, de segurança, pessoas da manutenção, mecânica, elétrica, de instrumentação, etc. E por muitas vezes são envolvidos estagiários e trainees, mas esses deviam se limitar a processos de aprendizagem ao participar do projeto. As reuniões de revisão do projeto devem estimular as reuniões de revisão do projeto devem estimular as críticas às mudanças que estão sendo propostas e riscos que impactam na fabricação e montagem da instalação, nos testes de funcionamento e durante a operação da instalação. É necessário assegurar, durante a entrega do projeto para a operação, que esse tenha sido instalado e montado conforme recomendado pelo time multidisciplinar, através do checklist de comissionamento. Outro segredo do sucesso da metodologia é registrar e analisar os aprendizados, sistematizando-os de forma a minimizar a repetição dos problemas dos projetos futuros, através do Learning Process. Veja que esse nós fazemos um processo em que nós usamos similar ao PDCA, aqui as cores das linhas estão relacionadas com as cores do PDCA, e esse é um processo de aprendizagem e melhoria contínua, Então, seguir esse processo dessa forma, ele sempre contribui para o sucesso que nós estamos buscando. Okay? Vou falar de gestão de projetos para minimizar riscos no desenvolvimento de novos projetos e mudanças de engenharia. O que nós estamos buscando é a utilização de um processo estruturado, com ferramentas de análises adequadas, com a participação de experts, com planejamento detalhado e disciplina na execução, que vai assegurar o sucesso do projeto e a minimização dos riscos advindos de mudanças ou implementação de novas instalações. A grande sacada, é que durante a realização do projeto, utilizar conceitos de Maintenance Prevention e Life Cycle Cost vai assegurar que o projeto seja realizado com o mínimo de problemas de segurança, saúde, meio ambiente, operabilidade e manutenabilidade. Life Cycle Cost, em português, é o custo dos ciclos de vida de um equipamento, de uma instalação, e o Maintenance Prevention Design, ele é o projeto, a prevenção de questões de manutenção, de operação, de segurança que possam advir futuramente nas instalações. Okay? Quais são os problemas que nós vamos enfrentar? Vamos encontrar muitas dificuldades. Vamos ter medo de gastar tempo demais em planejamento,
e de ser criticado por isso, né? Tanto pelo cliente como pelos envolvidos no projeto. Nós vamos ter raiva por ser questionados na competência de gerir e liderar o projeto. E nós vamos ficar desapontados por encontrar muitos torcendo mais para o touro do que para o toureiro. Também vamos encontrar muitas pessoas que não querem sair de sua zona de conforto, que preferem o faz e refaz da maioria dos projetos, né? Retrabalho, estourando prazos e verbas, só enxergando os problemas depois que eles acontecem. Nós vamos gastar muita energia, né? E para isso nós teremos que ser positivos e proativos o tempo todo, né? E quando encontrarmos esses bloqueios, essas dificuldades, nós deveremos ser pacientes e persistentes com nossas crenças e aplicação da metodologia. Nós tivemos, quando começamos a utilizar o fluxo de controle inicial e sistematizar nossas ferramentas para a gestão de risco e a envolver pessoas no processo de análise crítica do projeto, conseguimos identificar a maior parte dos potenciais problemas ao longo do projeto. Cada etapa que avançávamos, estávamos mais seguros das decisões que havíamos tomado e conseguimos reduzir o número de problemas à medida que avançávamos. O processo estruturado e sistêmico serviu como base para desenvolver um forte espírito de equipe, de ajuda mútua, energizante, que culminou com o primeiro resultado positivo de um startup vertical. Após a primeira experiência com um piloto, as pessoas que atuavam em outros projetos e departamentos envolvidos gostaram da metodologia, do trabalho em equipe e dos resultados obtidos, e nos pediram para que passássemos a utilizar a metodologia em todos os projetos. Como é que isso funciona, né? Qual é o passo a passo, né? Nós temos 5 passos para a implementação da metodologia de controle inicial. Vou detalhar passo a passo, para que vocês possam entender como é que nós avançamos nesse processo, né? O primeiro momento é o momento do assessment, né? Ou da verificação da situação atual, é o entendimento da situação atual. E o primeiro passo é obter uma fotografia dos processos existentes em gestão de projetos na empresa, quais são as fortalezas e quais são as oportunidades, quais foram os projetos de sucesso, quais foram os problemas ocorridos e dificuldades encontradas em projetos que foram realizados, conhecimento do perfil das áreas e das pessoas envolvidas e, em conjunto com a liderança da empresa, escolher as pessoas e áreas a serem desenvolvidas e também um projeto piloto para ser usado como ferramenta de aprendizagem. Em geral, esse processo de assessment pode durar de 2 a 5 dias, dependendo do tamanho e da estrutura da empresa. No próximo passo, né, nós realizamos sempre um workshop, né, de controle inicial. Nessa etapa, os envolvidos eles serão educados na utilização das ferramentas, né, de gestão de projetos e análise de riscos, conhecendo e iniciando a aplicação de cada passo da metodologia. Normalmente, trabalhos são realizados com 6 design reviews, como pode ser visto esses design reviews eles aprovam etapas diferentes de um projeto, começando na etapa conceitual, passando pelo planejamento, pelo projeto básico, pelo detalhamento, pela fabricação, inspeção e montagem, e finalmente pelo comissionamento e operação. Pode ser definido um fluxo mais simples para projetos menores, né? Simplificando esses processos sem perder a qualidade da análise e respeitando os passos da metodologia. Este workshop é um evento de 2 dias e ele envolve pessoas ligadas ao projeto, como o time da engenharia, da manutenção, da operação, da segurança, área de saúde, ergonomia, meio ambiente e, como resultado, além da educação dos envolvidos nos processos de controle inicial, será também elaborado o fluxo de controle inicial revisão 1, bem como o fluxo para elaboração e uso de informações MP, que nós vamos ver logo em seguida. Okay? Finalmente, nós temos a educação on the job,
ela é realizada em conjunto com os envolvidos, né, onde o consultor irá colocar em prática ferramentas aprendidas durante o workshop. Né. Então, essas atividades são feitas no campo, né, ora em salas de aula, ora em salas de reunião, ora em atividades de avaliação, né, no campo, revisões de desenho, ok? E eu vou comentar agora um pouco sobre as ferramentas que serão utilizadas, né, nessa etapa de educação on the job. Né. Uma delas é a informação MP, né, que ela irá sistematizar a coleta de informações e aprendizados de experiências vividas em situações de sucesso e situações de insucesso também. Tanto pela equipe de operação e manutenção de equipamentos e instalações afins no novo projeto. Podem ser realizados workshops específicos de coleta de informação MP. Esse é um processo muito energizante e de team building, pois as pessoas se sentem valorizadas ao compartilhar seu conhecimento. MP é a abreviatura de Maintenance Prevention e basicamente visa prevenir a nova instalação de problemas relacionados principalmente com manutenção, operação e segurança. Né? Aqui nós temos as fontes geradoras de informação MP, okay? Como, por exemplo, arquivo de projeto, lições de um ponto, que é a Loop, Kaizens, registro de quebra-falha, registro de melhoria. Né? Aqui nós temos alguns exemplos de informação MP. Vejo que é uma informação bastante sintética, né? Por exemplo, pode ser feito num padrão de uma folha A4, né, uma foto, explicando o que é que foi feito de melhoria. Né. E aqui um fluxo, né, de informação MP, onde você, tendo as anormalidades que elas podem ocorrer, né, você vai usar ferramentas de análise e registrando as históricos de melhorias sejam feitas na área de segurança, de manutenção, de processo, saúde e assim por diante. Né. Essas melhorias, uma vez elaboradas, essas informações MP elaboradas, elas passam por um filtro, onde nós teremos uma aprovação, que vão fazer parte de um banco de dados de informações MP, e depois elas vão ser utilizadas nas várias etapas do projeto. Fechando esse ciclo, caso ocorra alguma anormalidade no projeto, né, que nós chamaremos de fuguai, vamos ver isso mais à frente, elas vão ser analisadas, esses fuguais, e é possível que esses fuguais passem também a gerar uma nova informação MP. Okay? O MP Design, são atividades conduzidas durante o planejamento e construção de um novo equipamento e instalação, onde se busca utilizar a mais recente tecnologia e dados e detalhes disponíveis no mercado sobre manutenção e operação, de forma com que eles garantam a máxima confiabilidade, manutenabilidade, flexibilidade nas instalações, economia com baixo custo, operabilidade e segurança, reduzindo os custos relacionados à manutenção e operação e minimizando riscos de acidentes. Os design review, antes de falar do design review, aqui nós temos os bancos de dados de informações MP, onde nós buscamos registrar não apenas o know-how, mas também o know-why, né? Por que utilizar essas informações. Né? Vejo que na operabilidade nós vamos buscar equipamentos que sejam fáceis de operar e preparar e fazer setups. Em manutenabilidade, equipamentos que sejam fáceis de manter, fáceis de substituir peças. Em segurança, que tenhamos baixos riscos, né, que elas não afetem a operação, não afetem os problemas de ergonomia. Em flexibilidade, que possibilite mudanças rápidas para substituição de novos produtos. Economia, buscando situações de baixo custo operacional e manutenção. E confiabilidade, que o equipamento não tenha quebras e falhas. Okay? No Design Review, como nós comentamos, né, normalmente eles são em número de 6 e pode variar de projetos para projetos mais simples. Esse Design Review, né, ou revisão de projeto, revisão de desenho, né, eles
Esses aprovam as diversas etapas do projeto e são baseadas em reuniões de aprovação das etapas anteriores com a participação dos envolvidos no projeto, por exemplo, engenharia, operação, manutenção, segurança, e são utilizados como base documentações técnicas, checklists e ferramentas de planejamento. Veja que no Design Review nós vamos reduzindo os tamanhos dos problemas, das indefinições, entendendo quais são as metas. Elas passam por um primeiro moinho e um filtro, por exemplo aqui na DR2. Depois que esses filtros, essas informações, elas são mais refinadas, são mais detalhadas e são reduzidas a um tamanho menor. E na DR3 vai ter um outro processo de filtragem. Aqui um exemplo das 6 DRs. A primeira DR normalmente aprova a fase inicial ou escopo. A segunda DR aprova uma fase preliminar e com um cronograma. Já a DR3 vai aprovar um projeto básico. A quarta DR aprova um projeto detalhado, liberando equipamento para ser fabricado, construído, montado e ser testado. E a quinta DR, ela vai aprovar o planejamento do comissionamento, verificando se tudo foi construído, instalado e testado, pronto para estar sendo feito o comissionamento. A sexta DR, normalmente, ela vai ser feita na fase final ou no pós-mortem do projeto, verificando e confirmando que tenha sido atingido as metas estipuladas. Okay? Aqui um exemplo de material da segunda DR, checklists que podem ser definidos e revisados e colocado conforme a necessidade de cada cliente. Okay? Segue-se um fluxo, estabelece aqui os números, os participantes, as pessoas que precisam estar junto. Quanto à análise de risco, o controle inicial também utilizam ferramentas para analisar riscos de segurança, de saúde, ergonomia e meio ambiente, seja na operação e manutenção do novo equipamento ou instalação. Ou também para análise de risco durante a montagem do projeto. No caso, é a ferramenta chamada curva de perigo. Em função da especificidade de cada projeto, os times serão treinados e aplicarão a ferramenta ao projeto. Aqui um exemplo da curva de perigo. Ela é utilizada principalmente para as atividades de montagem, onde há uma grande concentração de pessoas e buscamos entender quais são os dias mais críticos e possamos definir atividades que possam minimizar os riscos durante esse processo de montagem. Okay? Aqui um exemplo também do FEMEA, que é o Failure Mode and Effect Analysis, que é uma análise do modo de falha, do efeito do modo de falha. É uma ferramenta que nós trabalhamos com ela, dependendo da aplicabilidade. Aqui temos também o HAZOPS, que é uma ferramenta chamada Hazard and Operability Study, normalmente muito utilizada para instalações de processos químicos, de fluxo de produtos, em tubulações e equipamentos, trocadores de calor, bombeamentos. Então, são bastante específico essa utilização do HAZOPS. Aqui um exemplo de tabela de HAZOPS. Temos a análise preliminar de risco, que também ela é utilizada numa fase inicial, bastante sucinta, mas que permite fazer uma boa avaliação preliminar de potenciais riscos que devem ser considerados naquele projeto, em fase e etapas anteriores. Okay? Aqui são um plano de ação típico de seguimento de ações, que são decorrentes das análises de risco que surgem de qualquer uma das atividades anteriores. Okay? Finalmente, o Life Cycle Cost, que nós já comentamos, esse tempo que contempla a análise e comparação de alternativas dentro de um projeto, considerando não apenas o custo de aquisição de um ativo ou de um bem dentro de um projeto, mas o custo da aquisição somado a todos os custos de operação, manutenção, consumo de energia, etc., ao longo de toda a vida útil desse ativo. Aqui um exemplo que nós utilizamos, verifique que, por exemplo, esse compressor que era o GA110,
na cor vermelha, ele era o compressor mais caro quando nós fomos fazer essa seleção entre várias alternativas, mas comparando com outros compressores, com outros tipos, verificamos que o seu consumo de energia ele era bastante inferior, tinha um custo bastante inferior, o que permitiu tomar uma decisão. Verifique que ele foi o que teve o custo de vida, né, após 10 anos, mais baixo do que as outras alternativas. Então nós acabamos optando pela compra desse compressor, apesar dele ser o mais caro, né? Isso nos ajudou a justificar esse tema junto às áreas de compra, né, que estão sempre buscando comprar equipamentos mais baratos. Okay? Indicadores também são bastante importantes, né? Temos aqui essa frase do Peter Drucker, né? Se você não pode medir, você não pode gerenciar. É bastante famosa. E no caso de projeto, nós usamos indicadores quanto à parte de gestão de projetos, de produtividade dentro do projeto, de qualidade dentro do projeto, custos, né? Entrega, né? Atrasos em geral, né? Itens também relacionados com segurança, como acidentes, ocorrências, análise de risco, e moral também, né? E aqui em moral nós vamos ter o números de informações MP geradas e as informações MP utilizadas no projeto. Okay? Essas informações são colocadas em quadro de atividades de controle inicial. Aqui nós temos um exemplo de como deve ser montado um quadro. E aqui um exemplo em um dos clientes, né, com o quadro já pronto e em utilização. Né. Na verdade, vamos falar assim, os quadros, né, eles são bastante importantes, né, à medida em que esses quadros eles vão permitir uma maior transparência, né, uma forma mais transparente para toda a organização de como é que está evoluindo o projeto, e também vai facilitar o aprendizado de todos no processo de controle inicial, porque ele pode ser utilizado como uma ferramenta de ensinamento, né, para outros futuros times que devem participar do uso de controle inicial. Conceituando agora o Fuguai, né, é uma palavra japonesa que significa inconveniente ou anormalidade. É um conceito usado na metodologia para indicar anormalidades que acontecem durante a fase do projeto, montagem, testes, comissionamento e operação de um novo equipamento ou instalação. Como pode ser observado no gráfico do slide, né, nesse slide aqui, o grande objetivo é encontrar o máximo de fuguais durante a fase de planejamento, onde nós temos a fase de conceito básico e, no máximo, na etapa de detalhamento. Conforme se avança no projeto, mais caro fica realizar uma alteração. Então, os fuguais que acontecem na fase de aquisição, fabricação, montagem, testes, comissionamento e operação são totalmente indesejados. Devem ser registrados e analisados. Veja o gráfico de custo de mudanças no projeto. Né? Veja aqui na frente, né? A gente dá para observar, né, que durante a fase, por exemplo, de conceito e desenvolvimento do projeto básico, se o custo de uma mudança da ordem de X, né, ele vai aumentando já no detalhamento para 10 a 500 vezes X, né, durante compra, montagem. E podendo chegar até durante, se acontecer algum problema durante o comissionamento ou produção, que o equipamento já está comprado, instalado, né, e talvez trazendo até impactos de lançamento de um novo produto, pode chegar até 3.000x. Okay? A gente observa, né, que empresas sem gestão de projetos, né, sem gerenciamento autônomo, antecipado, né, elas gastam, vamos falar assim, elas enxergam os problemas, apenas 17% dos problemas na fase de conceito, 50% já na fase de detalhamento, né, e 33% por volta dos problemas são encontrados na fase de comissionamento e produção. É um número bastante elevado. Enquanto que empresas com controle inicial, com gerenciamento antecipado,
elas encontram, durante a fase de conceito e desenvolvimento do projeto básico, né, enquanto nós temos o papel, 60%, às vezes 30% ainda no detalhamento, e durante o comissionamento e produção, o número de problemas cai para 10%. Né. Então, isso é bastante importante, né, para que nós possamos realmente procurar encontrar os fuguais logo no começo do projeto. É isso que nós temos que buscar. Okay? Inspeções e testes. Apesar do projeto com a metodologia controle inicial trabalhar com o conceito de qualidade assegurada, ou seja, realizar seus processos de controle de qualidade dentro dos processos de fabricação e montagem, ainda não é possível eliminar as etapas de inspeção e testes. Além de, em alguns casos, serem requeridas por norma de legislação, o processo de inspeção também faz parte do processo de aprendizado da metodologia. Né? Por exemplo, no caso de ser encontrado algum problema, deve-se buscar em qual etapa do projeto este poderia ter sido evitado. E esta é uma regrinha de ouro, né? A gente poder buscar, entender, analisar o fuguai para a gente enxergar onde que nós deveríamos ter evitado este problema. Okay? Quanto ao comissionamento e operação, é a etapa crucial da metodologia. É onde ocorre a passagem de bastão da equipe de projetos para a equipe de operação. Né? Quanto maior a interação nesse processo, né, e também um trabalho em equipe, aprendizados conjuntos, mais fácil será para os donos do equipamento cuidar dele até o fim da vida útil. Né. Nessa etapa são assegurados uma série de checklists, né, planos de operação, planos de manutenção, treinamentos e, obviamente, é assegurado que o projeto atinja 100% das metas estabelecidas dentro do cronograma de comissionamento. É crucial nessa etapa o registro dos aprendizados e há ferramentas da metodologia que asseguram esse processo. Bom, nesse caso, né, no processo de consolidação dos aprendizados, né, vamos estabelecer, nós temos aqui o processo de aprendizados, que ele faz uma retroalimentação para previsão histórico, né, para novos projetos. Usando qual ferramenta? Usando, obviamente, a ferramenta de informação MP. Após termos tido alguns problemas, os aprendizados são convertidos em informação MP para serem aplicados e utilizados em outros projetos, né, no futuro. Okay? Consolidação dos aprendizados. Né? Nessa etapa, vamos estabelecer o pilar controle inicial, né, que irá sistematizar o uso de todas essas ferramentas, né, promovendo, quando necessário, a melhoria contínua desses processos, bem como a educação de todos os futuros envolvidos em projetos da empresa. O pilar irá realizar o acompanhamento dos usos das ferramentas, né, e também verificar os resultados obtidos nos novos projetos. Irá realizar verificações e auditorias sistemáticas para promover a sustentabilidade da metodologia. Esta implementação dura em torno de 2 meses. No quinto e último passo, né, nós temos aqui o desenvolvimento de novos participantes e rollout para as outras áreas e outros projetos. Né. Nesse caso aqui, o time do Pilar deverá promover facilitadores para a realização do workshop de controle inicial, né, para novos participantes em projetos, bem como suportar o aprendizado desses profissionais durante a aplicação da metodologia aos projetos. O papel do consultor, por um período de 6 meses, através de revisitas mensais, será dar coach aos facilitadores, tirar dúvidas, orientar no suporte ao uso de ferramentas e assegurar o pleno desenvolvimento do pilar. Nós temos que entender que realizar o controle inicial, né, implementar a metodologia de controle inicial, é como se fosse uma estrada, né, é um caminho, ele não tem um fim, né, ele vai sempre requerer um processo de aprendizado e estabelecimento do pilar, né, vai ser fundamental para garantir que esse processo tenha bastante sucesso. Okay? Aqui temos um overview, né, do processo de controle inicial, onde nós temos as etapas das DRs, dos conceitos básicos, dá para enxergar aqui algumas ferramentas que são utilizadas,
desenvolvimento de plano de manutenção, de plano de inspeção de equipamentos, de manual de operação. Observe que o plano de manutenção, por exemplo, ele não é deixado para ser feito depois do comissionamento. Ele já começa a ser desenvolvido desde a fabricação do equipamento. Os manuais de operação começam a ser desenvolvidos, o manual de manutenção, desde que começam a ser feitos os testes, né, de manutenção, né, os testes de operação. Por que isso? Com o equipamento dentro da planta, né, e já na fase de testes, é possível conhecer todas com a mão na massa, né, sentir o equipamento e verificar como é que ele funciona, como é que ele reage, né? Então, vejam, lista de compras de sobressalentes, né? Ela começa desde que o equipamento é adquirido, né? Nós não vamos deixar para fazer essas atividades depois do comissionamento, né? O que nós teremos depois do comissionamento? Veja que é o cost review, né? Isso faz parte da metodologia, né? E é a forma como a gente desenvolve esse processo junto aos clientes. Okay? Um ponto importante, o learning process, né? Obtendo a lista de fuguais e geração de informações MP, né? Ela acompanha o projeto desde o início do conceito até a fase final de operação e com o DR6, ok? Mesmo depois do aceite. Por quê? Ele vai verificar se o projeto efetivamente atendeu os custos previstos, né? E os ganhos que estavam sendo previstos no seguinte, ok? Nós temos várias empresas usando metodologia de controle inicial e elas têm conseguido resultados significativos no desenvolvimento de seus projetos. Redução de custos nos projetos, redução no tempo de realização do projeto e do comissionamento, ausência de acidentes durante as fases do projeto e após a entrada de operação. Mas o principal ganho dessas empresas tem sido transformar a cultura de seus funcionários, sedimentando o planejamento como uma etapa importantíssima, né, de qualquer atividade de melhoria, né, bem como assegurar o cumprimento das atividades planejadas através do desenvolvimento da cultura da disciplina operacional. Esses aprendizados, né, caminhando do universo teórico para a comprovação prática, estabelecem bases sólidas para a melhoria contínua de qualquer empresa. Estamos prontos para fazer uma visita sem compromisso à sua empresa e apresentar mais detalhes do nosso trabalho, né? Basta nos contatar nos telefones ou e-mails disponíveis e com muito prazer estaremos prontos para lhe ajudar nessa jornada. Esse processo, né, como eu comentei, de melhoria contínua nas empresas, cada projeto ele passa por um processo de PDCA, de aprendizado, né, e ele vai evoluindo. Cada vez que nós vamos aplicando esse projeto, veja que ele vai subindo uma escadinha, né, e cada novo projeto tem um novo PDCA, né. Se nós não utilizarmos nenhuma metodologia, o que nós vamos ter é um processo de melhoria à moda antiga, em que nós fazemos algumas melhorias, mas não fazemos a sistematização dessas melhorias, e nós tínhamos problemas de sustentabilidade, né? Ela retroagia, né? Voltava à situação anterior e acabava provocando contínuos problemas às instalações e equipamentos. Okay? Para finalizar, eu gosto muito dessa frase do velejador Amy Klink, né, que quando ele realizou uma de suas travessias. Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, ele é uma pessoa assim, fantástica, uma simplicidade muito grande, né? Mas aqui é importante que ele destaca a importância do planejamento para o sucesso de qualquer empreitada, principalmente nos riscos de acidentes que podem até mesmo levar à perda de vidas humanas. E aqui a frase, né, que você está lendo aqui, que o risco maior da grande viagem, né, quando ele fez essa travessia, né, entre dois polos, em 1996, estava em terra, né, nas pranchetas de desenho, na qualidade das peças, no cuidado da montagem, na capacidade de se preparar e na coragem de fazer e refazer até que tudo ficasse como eu queria. Tinha que ficar perfeito, né? Então, realmente, isto é o controle inicial. Um bom projeto, ele vai requerer um bom planejamento. Quero agradecer a vocês. Tem aqui o meu telefone, né, meu e-mail, e fiquem à vontade para me contatar no momento que vocês julgarem necessário.
Olá, senhoras e senhores! Espero que você tenha gostado de assistir essa palestra com um excelente conteúdo da RISC-Com Brasil 2015. Caso você esteja cadastrado na nossa lista, você está recebendo os horários das exibições gratuitas. E se mesmo assim você não conseguiu assistir alguma palestra, não tem problema, porque você pode adquirir o pacote VIP da RISC-Com. Com o pacote VIP você tem acesso a todas as palestras no ambiente de EAD, para assistir as palestras quando quiser, quantas vezes quiser, durante 2 anos. Então, clique no botão que aparece aqui na sua tela e adquira já o seu pacote VIP para ter acesso a todas as palestras e assistir tranquilamente a hora que você quiser. Até mais!